Legal a nossa conversa. Pois bem, vamos voltando, vamos ver se a Jana aparece, se todo mundo que estava conectado volte, e depois veremos se a gente acha esse vídeo escondido em algum lugar. Que triste, mas vamos lá, aguardando. Vamos ver se a gente volta. Oi, sua bonita. Ai, será que a gente vai conseguir resgatar o, o nosso vídeo perdido? Vamos lá. Ju, querida, voltei, travou, mas voltei, resistência. Não, agora eu tô preocupada. Será que a gente vai conseguir? Porque assim, para mim aqui não apareceu nem a opção de gravar. Sumiu. Às vezes perde, eu já perdi lives, E assim. depois achar, né? Mas se acontecer, você me chama pra gente conversar de novo, não tem problema. Ai, tá tão gostoso que hoje o Tava dia... bom. Ai, meu Deus. Mas estamos aqui de volta, querida. Você estava falando da É, questão da sala de aula, isso. É, né? E falando de uma conversa que teve recentemente na outra live. Tava muito boa a tua fala. Retoma, querida. vou retomar assim. A Goimar estava falando do que seria essa mediação, como essa arte do encontro, né, e desse professor. E aí ela dizia desse professor, né, que encanta, que fala com entusiasmo. E aí você dizia que uma das opções é que o aluno lesse esse texto em silêncio, né, individualmente em silêncio, que é uma das modalidades que a gente tem de leitura. Então, diante disso, quem está assistindo fala assim, peraí, mas a outra falou que tinha que ter esse entusiasmo, a outra disse que é para ficar em silêncio. Então, o que a gente tem que lembrar? Que esse entusiasmo é essa paixão que você tem pela Clarice e que você diz para os seus alunos leiam porque é imperdível. E que a leitura silenciosa é esse exercício deles encontrarem seus próprios caminhos dentro dessa vereda de um texto que é um texto complexo. E aí que eu acho que vem a grande sacada. Porque como uma aluna sua, ou alunos, não sei, haviam dito, mas essa Clarice não chega logo ao ponto, mas que fala e que não vai, né? Eu acho que é aí que está a questão do nosso papel também enquanto mediador. É criar essa ponte de dizer assim, peraí, mas por que você acha que ela não chegou no ponto? Por que você acha que ela está enrolando? Você acha que ela está enrolando porque ela não sabe escrever? Porque se for, por que ela é considerada um cânone, um clássico, né? Então, me conta como é quando você vai falar o que é amor. E aí o próprio exercício da pessoa e fala, e muitas vezes não se chega. E aí você fala assim, é isso. É esse o exercício da linguagem que a Clarice nos convida, né? A falar de temas que são, às vezes, tão delicados e tão complexos que Ela é era esse... chamada até de hermética para uns. E ela também se questionava, né? Ela, não, eu não sou hermética porque eu me entendo, mas ela diz lá do Ovo da Galinha que é o único texto que ela de fato não entende. Mas eu acho que o bacana de tudo que você está falando, e eu sempre gosto que os meus alunos façam essa leitura silenciosa, e vai chegar um momento segundo em que nós teremos a leitura compartilhada. Eu tenho até o passa-bola, já cheguei a levar a bola literalmente para a sala de aula e eles jogarem a bola real para quem pegou a bola queria, né? Já cheguei a fazer umas doideiras dessa, mas também virava zona, porque imagina uma bola rolando pela sala. Eles adoram, mas era uma loucura. Mas eu acho que é um pouco do processo que nós estamos perdendo e que com esse movimento maravilhoso que as lives, os clubes de leitura estão resgatando, de fazer com que as pessoas lidem novamente com esse ritmo, que é o ritmo do observar, do vislumbrar, do silenciar, do refletir, porque nesse automatismo que nós vivemos, não há mais esse tempo, que é o tempo da maturação e da reflexão que a leitura, principalmente do texto literário, suscita, pede. E um texto como o de Clarice, parece que ela faz 1000 rodeios e não chega ao ponto, mas é exatamente esse convite que ela faz.
Sai um pouco do seu lugar comum. Vem cá, existem outras possibilidades. Então, esse leitor em formação, ou esse leitor que não está tão habituado, ele, num primeiro momento, ele pode achar estranho, mas depois, é como o ler Guimarães Rosa também, vira uma chavinha na sua cabeça. E depois parece que as coisas começam a fazer sentido para você. Entende? Então, assim, quando você vai ler um Guimarães, também você fala, não entendo o que está falando, não entendo, difícil. Lê em voz alta, vai com calma, tá tudo bem, tá tudo bem. E eu falo pra molecada, eu falo, gente, calma. Aqui é um convite diferente, né? É um convite diferente. E eu concordo muito com a colega que falou dessa paixão. Bom, eu dei 1 ano e meio de aula online, então eles viam a minha estante. Às vezes eu me tornava menos interessante do que minha estante, eles ficavam vendo as lombadas. Daí, e eles falavam, professor, aquele livro lá é X? Aí eu ia à estante e pegava. Então, assim, para você também estimular a leitura do outro, antes de mais nada, você tem que ser de fato um leitor apaixonado. Porque o exemplo que arrasta, né? Então, se eu quero que meu aluno leia, eu tenho que ter tesão de ler aquilo. Senão, como é que eu vou passar isso para o meu aluno? Só que eu também tenho que mostrar para ele que tem um movimento de primeiro ele sentir essa experiência, não que seja via de regra sempre silenciosa. Vai depender muito, mas eu acho interessante esse momento, acho bastante importante esse momento, e num segundo, a troca, né, a partilha. Eu acho que isso que é sensacional, porque não tem um... Espera só um pouquinho. Amor? Amor? Conseguiu entrar? Tô. Ah, desculpa. Tá vendo? Quem sabe faz ouvir. É isso que é dar aula. Isso é vir aqui, faz as coisas, é assim que é. Isso é a vida real, Brasil. Mas o que é interessante a gente pensar é que não existem regras, né? Que cada momento nós temos ali escolhas para momentos diferentes de livros diferentes. E que o que vai então dar o tom de tudo isso vai ser a literatura enquanto produto de linguagem. Então essa linguagem exige que seja lida em voz alta para ou perceber no Guimarães aquele, por exemplo, a gente pensa no Grande Sertão Veredas, o barulho É, pura, né, das aliterações. E aí, em silêncio, para ver como isso vai se formulando dentro da gente, como a Clarice vai nos convidando. Outra forma, por exemplo, falando de literatura para criança, é um garoto chamado Roberto, do Gabriel Pensador, que a gente tem toda a batida do rap. ai que Então, delícia. ai, maravilhoso, né? Cada obra vai exigir desse mediador uma estratégia que aproxime, sempre lembrando que a literatura é um produto de linguagem. Então, tem um ser humano ali que utiliza no caso da língua, mas também poderia ser da língua e da ilustração, poderia ser a língua, a Exato. ilustração e o design, né? Como possibilidades de materializar essas expressões. E que o Perfeito. leitor então, é esse sujeito que vai costurando, que vai chegando. E o nosso papel enquanto professor é oportunizar situações de leitura que possibilitem isso. E aí, pensando em tudo isso, uma vez que é tão complexo o que a Clarice traz, e ao mesmo tempo é tão simples, porque é o que vem direto, né? Fala com a gente direto, assim, tem uma Gente, relação íntima, né? É... Eu queria que você, eu nem sei como eu formular isso, mas assim, você disse que trabalha com os meninos desde do sexto ano, sexto. com Clarice, que não é para criança, como a gente citou aqui, né? Que não foi pensado nesse público, né? E eu queria que você, então, trouxesse algumas estratégias, contando como você faz. Você disse, né? Eu gosto de uma literatura que eles leiam, que eles sintam, depois a gente vai conversando. Algo que eu gosto muito de estratégia, só aproveitando que eu estou lembrando,
Tem uma estratégia que eu amo de paixão, que ela chama Sim E, que é quando a gente coloca os meninos em roda. Você falou da bola, eu Da também gostava bola. muito disso, mas eu fiquei ótimo. Mais uma outra é que eles se reúnem em roda e aí você lança uma pergunta, estilo assim: bem, esse texto te fez pensar no quê? Aí ele tem que responder sim e, do sim e, mais uma coisa, né? E cada um vai falando no ritmo das palmas. Então, sim é morte, sim é saudade, sim Que é legal e isso! aí a vida vai ficando louca, cada um vai dando um adjetivo, um substantivo, uma coisa, né, que resuma, e ao final, em conjunto, a gente constrói uma espécie de um mapa conceitual, vai articulando como a Jana faz para trabalhar Clarice Lispector. Olha, eu tenho uma coisa que eu gosto muito. Eu trabalho num colégio que é bastante tecnológico, né, Juju? E nesse meu colégio, até pela linha de trabalho e tal, a gente trabalha bastante com a tecnologia em conjunto, né? Então, eu gosto muito, por exemplo, de pedir uma leitura. Vamos ler Tentação, que é um conto que eu adoro trabalhar com os meninos. Vamos ler Tentação. Lemos Tentação. Aí eu sempre peço, por exemplo, que eles gravem um vlog para mim. O que é isso? Eles vão. Uma coisa blogueirinha mesmo. Então eles vão ter que me apresentar. Quem é Clarice, no caso, fala um pouco da escritora, faz uma mini pesquisinha, uma short bio dela, e depois vai falar para mim, vai apresentar para mim uma leitura desse conto, uma perspectiva deles a respeito desse conto. Vão recontar esse conto e vão trazer uma apreciação também, por exemplo. Eu gosto, eu gostei desse conto por esse motivo, me identifiquei com isso, ou não gostei por aquele motivo, mas eu sempre falo muito para eles trazerem uma argumentação. Não é gosto porque gosto, não gosto porque não gosto. E depois, num outro momento, isso deu muito certo, principalmente nesse formato online, né? Nós vamos compartilhar esses vídeos. Eles morrem de vergonha, né? Porque estão aparecendo ali, eles estão em cena agora, né? E é muito gostoso, porque existe o tempo. Aí são esses passos, né? Vamos colocar uma sequência didática. Então, vai ter um momento de eles lerem esse texto sozinhos. Há momentos em que eu até peço para eles fazerem duplas, trios ali, lerem juntos, monto mini salas. Eles vão para aquela mini sala, vão ler aqueles textos, bacana, fizeram isso. Depois, vão preparar para mim um material, porque eles preparam slides, um material para mim, e vão apresentar isso, né? Vão gravar videozinhos, sobem no YouTube, compartilhamos. Então, é muito também de fazer com que esse aluno coloque a mão na massa e produza alguma coisa. Então, por exemplo, quando você fala assim que eles sentaram, os meninos sentaram em círculo, vocês estão trazendo sugestões, né, de temáticas que ficaram fortes para eles a partir da leitura. E depois aquilo vai virar um artefato, né, um instrumento, alguma coisa que é de todo mundo. Isso é muito legal também. Então, eu acho que o professor ele vai ter que buscar estratégias. E muito, funciona muito quando você faz o menino colocar um pouco a mão na massa. Então, ele precisa experienciar essa leitura, de repente, discutir com ali 2, 3 colegas, porque ajuda muito. Vai gravar o vídeo, vai ter aquele processinho, e é um videozinho de 2, 3 minutos, é um negocinho, é curto. E aí, depois, esse compartilhamento. Então, percebe, são maneiras. Numa sala de aula ao vivo, que eu já trabalhei muito também, eu também gosto de pegar contos, né? Sei lá, separo os meninos em 6 grupos, 7 grupos, dou um conto para cada grupo. Eles vão fazer aquela leitura, primeiro silenciosa, depois compartilhada daquele conto, e eles vão apresentar também. Então, eu gosto muito dessa troca, quase como uma roda de leitura. Aí eu os levo à biblioteca, sentamos juntos lá, e vem essa partilha. E é sempre muito interessante. A maneira, você fala, será vão dar conta? Super dão conta. Super dão conta. Se sentem donos daquele saber, porque partiu deles, né? E tem uma experiência efetiva de leitura e ressignificam aquele processo todo.
Não é só a leitura chata que eles são obrigados a fazer, mas não, eles têm ali uma situação, uma experiência nova. E cada texto acontece de uma forma, cada autor acontece de uma forma, e assim vai fluindo. Nossa, se falo algo assim que para mim é primordial, né? Quando eu penso em literatura em sala de aula. Juliana, professora de literatura, né? A primeira coisa, eu gosto muito de leitura compartilhada. É assim, eu pouco ofereço a leitura silenciosa. Leitura em voz alta, ok, mas assim, eu gosto muito da leitura compartilhada. Mas silenciosa quer dizer assim, dentro da sala, né? Sozinhos, Porque não, caindo no livro. isso, porque você pensar numa sala de aula invertida, eles lerem em casa e na sala acontecer a discussão, ok. Mas aí eu gosto que depois a gente tenha esse momento, vou chamar de afetivo, né? Do amo, odeio, não entendi, peraí, fiquei apaixonado, que parte maravilhosa. Que eu chamo de momento de impressionismo, né? É, Tá valendo é. tudo. E depois um exercício com a linguagem, eu gosto mesmo, e não é uma escolarização do texto do tipo observe isso e não aquilo, mas a potência, os efeitos de significação de cada escolha, né? Eu gosto muito de Dom Casmurro, né? Quando o Bentinho diz, quando o narrador diz assim, que o Bentinho, sou homem, sou homem, sou homem. Quer dizer, sou homem, ponto. Nós É. entendemos. Mas essa repetição, Repetição isso, enfática. como que constrói, né? Então, essas escolhas, eu acho elas muito importantes e eu gosto de trabalhar. Mas a parte que eu mais gosto é essa que você falou, que é dessa apropriação criativa desse texto. Se pariciar, no nosso caso aqui, né? Observar o que esse texto traz e possibilitar. Então, assim, talvez para disparar tudo isso que sentiu, poderíamos usar o Mentimeter, usando A nuvem vai construindo. o que eu achei, o que eu pensei. Depois ter esse momento em que a gente poderia ter, por exemplo, um Word Café, né? Eles divididos em mesas, ou no caso do online, em salas, e ali Ali. cada um com uma questão de desafio para entender a linguagem, para pensar sobre enredo. E depois uma experimentação estética, né? A la Clarice. Então, poderia ser um vídeo em que uma personagem, né? Por exemplo, como seria esse leitor, essa criança que leu A Mulher que Matou os Peixes, e como seria contar isso hoje no mundo em que nós estamos totalmente digital, E, né? por exemplo, fazer de repente até um julgamento. O Vamos fazer julgamento. um julgamento. Ela é absolvida, uma coisa meio assim, ela é absolvida por ter matado esses peixes ou não? A partir dessa leitura, vamos fazer um julgamento aqui, vamos fazer, né, uma reflexão, um debate de repente. Então percebe, o livro, ele que chama, né, as possibilidades de Uhum. estratégia que o professor tem que ter, vai desenvolver. Por isso que o professor também tem que estar aberto, com a mente aberta. E aquilo, né? Não dá para ter preguiça. Não dá para ter preguiça. Você vai ter que realmente, né, se debruçar sobre isso. E, gente, é uma delícia de aula. A aula voa. E quando você vê, já foi. Passou assim, acabou. Os alunos falam, não quero que acabou como? Por quê? Porque foi muito gostoso. Entende? Porque todo mundo é dono desse conhecimento. Não é só meu, não é só deles, não é só da Clarice, é nosso. Construímos juntos, é maravilhoso. A outra coisa que eu fico sempre pensando, né? A importância de um diário de bordo. Eu gosto de chamar de diário de bordo e de bordas, né? De bordo, que é de acompanhamento dessa leitura, dessas impressões, né? Com desenhos, com palavras, com cores, que é isso, e de bordas, porque ele vai costurando com o O nosso dia a dia, repertório dele, com o nosso né? repertório, com o mundo, com os filmes. Então, pensar que música seria esse livro, né? É que Que interessante. sonoplastia teria se fosse uma produção, né? Porque a gente tem que perceber que a maneira como ela vai escrever
fazendo seria essa? Ixi, só falta